Bom, a gente já viu as medidas de centralidade, como eu havia falado. Vamos ver hoje, vamos começar pelas medidas de dispersão. Tá? Primeiro vamos entender o que é dispersão, o que é o conceito de dispersão dentro da estatística. Ah, dispersão, como a própria palavra sugere, ela está ligada à variação de alguma coisa, à variabilidade de alguma coisa. Tá? Na estatística a gente usa as medidas de dispersão como tendo como referência uma medida de centralidade. Tá? A, a, a medida de centralidade mais usada como referência para medir variação, né, dos objetos é a média amostral, tá? Ou média aritmética. É, mas também pode ser usado outras medidas de centralidade, tá? Como mediana, como a moda, não tem problema. Tá? É, então, a princípio, variação é uma medida do quanto os dados observados eles estão afastados ou mais próximos dessa medida de centralidade. Tá? Então, quando eu tenho dados que eles são mais afastados, né, da medida de centralidade, eu vou ter uma variação maior. Se eles são mais próximos dessa medida de centralidade, eu vou ter uma variação menor. Tá? Isso indica que quando eu tenho esse afastamento, ou seja, uma variação maior, uma dispersão maior, é, eu, eu identifico isso como uma característica de heterogeneidade. Tá? Então, quanto mais afastados os valores estiverem do seu centro, né, então mais heterogeneidade eu vou ter. E quanto mais próximos eles estiverem um do outro, consequentemente mais próximo da medida de centralidade, eu tenho um comportamento homogêneo. Tá? Bom, eu tenho aqui uma amostra, né, da observações, x minúsculo, então quer dizer que são números, tá? x1, x2, xn são números, que são observações dessa variável x, que é uma característica, tá? A gente define a amplitude amostral como sendo ah, a diferença em módulo do máximo menos o mínimo, tá? Dessa amostra. É, então, a amplitude é um conceito bem popular, tá? A gente conhece aí desde os estudos mais básicos lá de matemática, vê isso também um pouco em física, no ensino médio, essas coisas. Que a gente usa essa medida para calcular a amplitude, né, de certas características que são interessantes. Ah, ah, Bom, ela é uma medida de variabilidade, mas ela só me diz a distância, né, ou a abrangência que eu tenho dos dados, tá? Ela não me dá nenhuma informação com respeito à dispersão em torno de um ponto central, tá? Ela só me dá essa medida da abrangência mesmo. Bom, a primeira ideia da gente representar a variabilidade construindo o que a gente chama de desvio. O desvio, é, eu vou representar aqui pela letra D, DI, ele é a observação XI menos θ, que aqui é uma medida de centralidade, tá? Uma medida qualquer. Então, o desvio eu calculo como sendo a distância, né, a distância não, a diferença de de um determinado ponto para um valor de referência. Nesse caso, θ, que é o meu valor de referência. E a gente pode resumir lembra que vejo que o desvio ele está para cada i aqui, né? Então eu vou ter para cada observação da minha amostra, eu vou ter
um DI, ou seja, para uma amostra de tamanho n eu tenho n desvios, tá? A gente pode resumir essa informação do desvio usando uma média aritmética, né, representada aqui por d barra, tá? E a gente representa dessa forma aqui. É, um dos principais meios, né, de usarmos o desvio é substituir o θ, que é uma medida qualquer que a gente quer calcular o desvio em torno dessa medida, é usar a amostra, a média amostral. Então, o desvio médio ele fica sendo representado como essa, essa expressão, tá? É, não é difícil fazer isso, né? Basta você aplicar aqui esse somatório, né? Como é, rearrumar essas contas que você vai ver que é, o resultado disso daqui sempre vai ser zero. Tá? É só fazer uma manipulação algébrica aqui simples, você consegue ver que isso daqui é zero. Então, isso daqui não é uma. Esse desvio, ele não é interessante pra gente porque ele sempre vai dar zero, tá? Esse desvio a gente chama de desvio ordinal, tá? Que ele é a diferença, ah, como eu estou mostrando aqui, por exemplo, desvio de um valor, de uma medida central, né, da média para os valores observados. Então, por conta desse desvio sempre dar zero, então não é interessante para a gente. Então, pode ver por esses dados simulados aqui que a média desses desvios ordinais é zero aqui, tá? É menos 7 elevado a 10 a menos 17, então isso é zero. E também ele não vai trazer nenhuma informação é, acerca é, daquelas características, né? De você ter simetria, assimetria, grupos e tudo mais, tá? Bom, então a gente pode pensar para que aquele desvio ordinal não seja zero, a gente pode pensar no desvio absoluto, que é o módulo entre a diferença entre o valor observado e a média amostral, tá? Isso sim é maior do que zero, tá? E aqui sim eu tenho algumas, já consigo trazer informações e aplicações para o que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os desvios, né, a diferença entre o observado e a média deles, tá? E a minha média aqui está dando 0,97. Então, isso daqui eu já consigo extrair alguma informação acerca do comportamento dos dados, né, da dispersão dos dados. Por exemplo, para a simetria, eu consigo aqui obter, já, já é diferente, né, do desvio ordinal. Tá, mas o que a gente realmente usa é o desvio quadrático. É, por quê? Porque ele tem implicações matemáticas mais. Ele tem resultados matemáticos melhores do que o desvio absoluto usando o módulo, tá? É só por isso. Ah, e aí sim, isso daqui é uma medida de dispersão interessante, tá? É, só que ela tem algumas propriedades é, que a gente chama de propriedades assintóticas que não são legais, tá? Do ponto de vista matemático. O que é isso?
a propriedade assintótica é que quando n aqui, que é o número de, de amostras, tende para infinito, ou seja, eu tenho um tamanho muito grande, é, esse desvio aqui, essa soma essa média do desvio quadrático, ele tende a produzir uma estatística ou estimativas viesadas da dispersão. Tá? Então, ele traduz muito bem o grau de dispersão, que é o que a gente realmente quer, mas em termos matemáticos, em termos de otimização, assim, ele não tem propriedades tão interessantes. Tá? Mas aqui ele já me dá uma informação é, bem legal sobre a, a dispersão dos dados. Então, por exemplo, é, quando eu tenho quando eu tenho valores extremos aqui, por exemplo, esse valor aqui, o que que acontece? Quando eu tenho um valor muito grande é, e eu subtraio aqui da média, isso daqui vai dar um valor grande e eu vou fazer elevado ao quadrado vai ficar um valor maior, tá? Então o que que vai acontecer? Esse desvio quadrático aqui é um número grande, ou seja, é um valor discrepante. Como eu estou calculando aqui uma média desses desvios, a gente já sabe que a média ela é uma medida sensível a valores extremos, né? Valores discrepantes. Então o que que vai acontecer? Esse d barra aqui, que é essa média dos desvios quadráticos, ela vai ter a mesma propriedade da média, então ela vai tender para esses valores mais discrepantes, tá? Então, ela nos ajuda, por conta dessa característica dela, nos ajuda a identificar a, aquelas características que a gente estava observando antes, que era a presença de valores discrepantes, os outliers, presença de grupos e assimetria, tá? Então, por exemplo, esses desvios aqui são valores pequenos, né? Então, vocês veem que a massa de dados ela está aqui, bem próxima de zero, tá? Ou seja, a maioria dos valores estão próximos da média amostral. Mas eu tenho alguns valores aqui e esses dois aqui em cima que, que são desvios, valores bem maiores. Então, o que vai acontecer? O meu desvio médio aqui, o desvio quadrático médio, ele vai tender para esses valores mais extremos, tá? Como está acontecendo aqui, ó. Ah, acho que isso aqui é a média do processo mesmo. Não, não, tá certo. É a média do desvio. A média desse desvio ela vai começar a ter valores altos por conta desses. Aqui nesse caso eu tenho tanto o comportamento de assimetria quanto ah, valores extremos. Ok, voltando. Tá, vamos para a medida que realmente vai nos interessar, que é a variância amostral, tá? A variância ela é uma medida feita em cima dos desvios quadráticos, tá? Ela é uma espécie de média desses desvios quadráticos, é, mas não é bem uma média porque a divisão dela aqui é n-1, tá? Então, ela é semelhante à média do desvio quadrático que nós estávamos vendo ainda agora. A diferença aqui é que eu vou dividir esse somatório por n-1, tá? Esse n-1 ele faz com que essa estatística ela tenha propriedades ah, assintóticas de que quando n tende para infinito, essa estatística converge
o verdadeiro valor do parâmetro, ou seja, para variabilidade, para variância populacional, tá? Que é essa daqui, que a gente representa pela letra sigma ao quadrado, tá? Aquele outro desvio, né, dividido por n, quando o limite dessa estatística com n tendendo para mais infinito, isso daqui não converge para essa variância populacional. Eu estou falando é esse aqui, ó. Esse cara aqui, quando o limite de n tende para infinito, ele não converge para esse daqui. Já essa estatística, sim, ela converge. Tá? Isso aqui eu vou. Tá. É, como é que a gente analisa a variância? A variância a gente pode defini-la como uma variância pequena ou uma variância grande, tá? A variância pequena, em geral, ela está associada ao comportamento de homogeneidade, ausência de outliers, ausência de grupos, ou. Não, aí a questão da simetria, a simetria ela não consegue detectar muito bem, não, tá? Agora, uma variância grande, aí sim, ela está associada a uma heterogeneidade, tá? Pode haver outliers, ou valores discrepantes, né, no caso, grupos ou assimetria, tá? Como essa medida da, da, da variância amostral ela é construída considerando considerando que os dados são simétricos, então ela é uma medida interessante para se detectar assimetria também, porque quando tem uma assimetria, essa variância ela tende a crescer. Então, quando eu tenho uma variância grande, também, além dos valores extremos, grupos, eu também consigo identificar a simetria, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui os dados onde a minha média é menos 0,13, minha mediana é menos 0,08. O que a gente vê aqui, que é a minha mediana, a minha média é menor do que a minha mediana, né? Então, o que a gente pode concluir? Provavelmente eu tenho valores extremos à esquerda, ah, pode haver grupos e pode haver assimetria à esquerda, tá? A minha variância aqui deu 1,001, tá? 1,01. Bom, essa variância é grande ou pequena? Não sei. Isso aí depende da escala que a gente está trabalhando. Mas vamos ver aqui como é os dados. Bom, os dados é, eles são homogêneos, tá? Então a variância aqui é 1 e você pode ver que eles não se distanciam aqui do que seria o centro de massa aqui, que é próximo do zero. Eles não se distanciam muito assim. Então, a gente pode considerar essa variância aqui como uma variância pequena, tá? Consequentemente, os dados são ditos como homogêneos, tá? Mas por conta da média e da mediana serem diferentes, né, a gente pode observar que tem uma simetria, realmente tem uma simetria à esquerda, né? E não tem presença de valores extremos, não. Era só uma simetria à esquerda. Já nessa outra situação, a, a minha média é 0,30 e a minha mediana é quase zero, tá? Aproximadamente zero. E eu já tenho uma variância de 7,04. Então aqui, a minha mediana é zero, minha média é 0,3, então eu tenho
uma possibilidade de ter valores extremos, né, para o lado direito, né? É, uma simetria positiva, ou seja, uma simetria à direita. Posso ter grupos também desbalanceados. Aqui eu já tenho uma variância bem maior que no exemplo anterior, né? Então o que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma alta variabilidade, tá? Nesse caso, eu não considero que os dados são heterogêneos, não, apesar da alta variabilidade, tá? A alta variabilidade não é decorrente de uma heterogeneidade, ela é decorrente de um valor extremo, tá? Então, nesse caso, por isso que a gente considera aqui, mesmo com alta variabilidade, uma homogeneidade e a presença de outliers, né, de valores extremos. Agora, nesse terceiro caso, eu tenho já a média mediana, a média menor do que a mediana. Então, a simetria à esquerda, é, possibilidade de outlier à esquerda ou grupos. E aqui eu já tenho uma variância muito maior, né? Eu já tenho uma variância de 99,13. Tá? Então, essa variância grande é, ajuda a indicar que existe alguma daquelas características, né? Que a gente olha assim, será que 1,36 é muito diferente de 1,97? Não sei, mas a variância nos ajuda com isso. Ela tá uma variância grande aqui, tá? Então, realmente, é, realmente isso daqui é uma diferença, tá? Então, o que eu tenho aqui nesse conjunto de dados na verdade, não. Essa variância muito grande, ela está associada à heterogeneidade, tá? Ou seja, os dados naturalmente têm uma dispersão muito alta. E aí, é, desculpa que estão me ligando aqui. Então, assim, por essa variabilidade estar muito alta, e a gente vê aqui no gráfico que os dados estão se dispersando, né, bem longe aqui da média da mediana, que seria um ponto. Então a gente pode concluir que isso daqui são valores aproximados, tá? Então, média e mediana são valores próximos, então a gente chega naquela conclusão de que é, são simétricos, os dados podem ser simétricos, não tenho outlier e também posso não ter grupos, tá? E o que a gente observa é que isso daqui tem um comportamento aproximadamente simétrico. Tá? Tem aqui esses pontos aqui mais estranhos, mas ele é aproximadamente simétrico. Ele só tem heterogeneidade mesmo, que é exatamente alta variabilidade. Agora, para esse caso, a média e mediana é diferente, tem uma variância aqui não tão grande, tá? Acontece que eu tenho é, presença de grupos, né? Então, isso explica a diferença entre a média e a mediana, tá? Percebam que dentro de cada grupo, a gente ainda consegue identificar outros tipos de comportamento. Por exemplo, esse grupo aqui à direita, ele tem um comportamento assimétrico, né? Um assimétrico à direita. E o grupo aqui à esquerda, ele tem um comportamento assimétrico à esquerda. Então, quando eu falei para vocês que essas três coisas que a gente analisa, né, que é presença de valores extremos, grupos e assimetria, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, tá? Isso daqui é um exemplo disso. Eu tenho grupos e eu tenho
assimetria dentro dos grupos, tá? Podia até aparecer outliers aqui, tá? Então, como a gente percebeu aqui nos exemplos, a variância é interessante para nos ajudar ainda quer dizer, ter mais evidência sobre os comportamentos dos dados, tá? Mas ela é uma medida difícil de é, ser interpretada por conta da escala da medida, né? Então, como é que a gente considera uma variância grande ou uma variância pequena, tá? Ou, ou, ou melhor, a interpretação dela ela é um pouco complicada porque imagine que eu estou aqui, por exemplo, medindo a altura das pessoas, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma diferença entre a altura de uma certa pessoa com a média da altura daquele grupo, tá? Daquelas pessoas. E aí eu estou calculando o desvio. Então, quando eu calcular esse desvio vai em metro ao quadrado, tá? No final, a minha variância vai estar em metro ao quadrado. Então, por exemplo, o que é o que representa a, a variância de 0,5 metros ao quadrado na altura das pessoas. A gente não consegue interpretar isso, né? Está em uma outra escala de medida diferente da escala da característica original. Então, o que a gente faz? Para simplificar essa, essa interpretação, né? Por exemplo, o tempo de fabricação de produto é 4,5 segundos ao quadrado. A gente não consegue interpretar essas coisas, tá? Então, por simplicidade, o que a gente faz? A gente simplesmente toma a raiz quadrada daquele número, tá? Daquele valor, raiz quadrada da variância amostral, e aí a gente obtém o que a gente chama de desvio padrão, tá? O desvio padrão amostral. É, a ideia do desvio padrão é preservar ali a informação acerca da variabilidade, mas que essa variabilidade esteja na mesma unidade de medida da característica original. É somente essa a função dele, tá? Não, a única coisa que ele diferencia em termos da variância é exatamente isso, né? Que ele está na mesma unidade de medida da característica original. Então, é mais fácil de interpretar. Mas mesmo assim, o desvio padrão ainda sofre com, em termos de interpretação, ele ainda sofre com a escala da característica original, né? Por exemplo, o que é uma variabilidade grande para peso de pessoas e o que é uma variabilidade grande para pesos de caminhões, tá? É difícil de comparar isso porque você tem escalas totalmente diferentes. Então a gente usa uma outra medida que é o coeficiente de variação, que ele serve exatamente para remover essa escala, né, da medida original. E ele me dá um valor, né, que a gente representa até em porcentagem, pode até representar em porcentagem, é, da variação dos dados. Então, com o coeficiente de variação, fica muito mais simples da gente dizer o que é um, dados, né? Uma amostra com alta variabilidade e com baixa variabilidade. Então, como é que eu calculo o coeficiente de variação? Eu pego o desvio padrão e divido pela média amostral. Se eu quiser representar por porcentagem, eu multiplico isso daqui por 100%, tá? Como é que a gente analisa o coeficiente de variação? É, isso daqui
não é bem uma regra, tá? Mas algo que é uma, como eu posso dizer? É uma medida que eu uso, tá? Outros autores usam, mas se você for ver na literatura, tem várias escalas, né, para você medir coeficiente de variação e classificar isso daqui, tá? Mas isso daqui é suficiente pra gente. É, Quando eu tenho o coeficiente de variação menor do que 50%, então a gente diz que tem uma baixa variabilidade, tá? Entre 50% e 70%, a gente tem uma variabilidade moderada e acima de 70%, uma variabilidade alta, tá? Então, o que interessa para a gente mesmo é se existe ou não uma alta variabilidade, é isso daqui estar acima de 70%, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho média e mediana, são valores bem aproximados. Eu tenho uma variância de 0,99. Essa variância ela é grande ou pequena? Não sei. Calculo o coeficiente de variação, que eu pego esse valor aqui e divido pela média, 10,12. E aí meu coeficiente de variação é 9,84%. Então, pela aquela regrinha lá, é uma variabilidade baixa, tá? Então, se a gente olhar para os dados, a gente vê que eles têm realmente uma variabilidade baixa e isso aqui nos ajuda a dizer que média e mediana são valores próximos, consequentemente a gente tem dados simétricos, não tem, possivelmente não tem outliers nem grupos, tá? E além disso, os dados são homogêneos, tá? Que é a nossa quarta, quarta característica de observação. Valores extremos, grupos, assimetria e variabilidade. São essas quatro coisas que a gente vai, a partir de agora, observar na análise, né, dos nossos dados. Olha aqui, ó. Já tenho uma média e uma mediana próxima aqui uma da outra, tá? Eu tenho uma variância é, 3,24, ok? O meu coeficiente de variação é 17%. Então, esses dados são homogêneos e têm baixa variabilidade, tá? Se ele tem uma baixa variabilidade, então eu começo a ver que essa diferença aqui ela é significativa, tá? E ela é significativa porque eu tenho um outlier, tá bom? Então, apesar da baixa variabilidade indicar uma homogeneidade nos dados, ainda assim é, existe a presença aqui de um outlier, tá? Vamos para o próximo. Ah, eu tenho uma média 0,77 e uma mediana, desculpa, 8,77, a mediana 8,71. Eu tenho uma variância aqui de 109 e um coeficiente de variação de 119. Então, 119%. Então, uma variância muito grande, tá? Sendo essa variância muito grande, essa diferença aqui entre a média e a mediana é não significativa, tá? São valores próximos. Então, o que pode estar acontecendo? Se a média e a mediana são valores próximos, provavelmente esses dados são, são simétricos, não tem valores extremos e nem grupos. Quer dizer, grupos pode existir por conta dessa variabilidade alta, tá? Vamos ver o que realmente tem aqui. O que tem aqui, não tem grupos, mas os dados eles só têm uma variabilidade muito alta mesmo, tá? É, apesar de parecer aqui que tem uma simetria à esquerda, tá? Tem uma simetria à esquerda, tá? Mas só com a média e mediana não foi possível detectar isso, não.
tá? A gente precisou realmente do gráfico para conseguir identificar isso. Agora, média e mediana, valores próximos, variância 7,1, coeficiente de variação pequeno, tá? Coeficiente de variação pequeno, então a gente já começa a ver isso daqui é, como algo distante, tá bom? Então a média aqui é maior do que a mediana, então eu posso ter ali uma simetria à direita, eu posso ter outliers, eu posso ter grupos, tá? Mas eu tenho baixa variabilidade, tá? Meus dados são homogêneos, tá? Quer dizer, se os dados são homogêneos, dificilmente a gente tem grupos, tá? Então fica aqui somente a possibilidade de haver assimetria ou outlier. E eu errei. Eu errei foi tudo agora. Porque tem grupos, tá? Ah, é baixa variabilidade, mas como eu tenho grupos, aí eu já tenho uma- um comportamento heterogêneo, né? É, então vocês estão vendo aí, mesmo pelo meu erro, que pelo meu erro mesmo, a gente é, s- sabendo analisar isso daqui, às vezes a gente pode se enganar. Então, é, a ideia é que vocês vejam que a gente consegue sim acrescentar informação na hora da nossa análise em relação ao coeficiente de variação, mas ainda assim não são medidas totalmente, não são suficientes para que a gente consiga é, compreender, né, como é o comportamento dos dados. E aqui, sem o recurso do gráfico, a gente não ia conseguir mesmo chegar a essa conclusão. Tá? Então, outras medidas que vão nos ajudar a ter uma ideia melhor, né, do comportamento dos dados são, são as medidas de posição. Tá? As medidas de posição, elas são medidas que particionam os dados. Por exemplo, as mais usadas são os quartis, que é quando eu particiono os dados em quatro partes, e os percentis, que é quando a gente divide os dados em 100 partes. Tá? Como é particionamento, cada partição tem que ter a mesma quantidade de dados, tá? O mesmo número de observações, e não tem interseção entre elas. Tá? A gente já viu um método de particionamento aqui, que é a mediana, onde ela particiona ao meio, ou seja, divide os dados em duas partes. 50% dos dados são inferiores a ela, 50% são superiores à mediana. A gente vai usar os quartis porque eles são as medidas mais interessantes aqui para a gente conseguir extrair informações, tá? Percentil é interessante, mas como ele tem muitos valores, né? São 100 partições, já fica muito difícil você interpretar os resultados, tá? Dividido em quatro partes, não, a gente consegue interpretar bem melhor. Então, por isso que o quartil é muito mais usado do que os perfis por conta é, dessa interpretabilidade, né, da facilidade de interpretação. Então, assim como a gente fez lá no cálculo da mediana, aqui a gente faz a mesma coisa, obtendo o ROL, né, que é a ordenação de forma crescente dos valores da nossa amostra. Ou seja, eu tenho aqui aquelas minhas estatísticas de ordem, né, estatística de ordem 1, 2, 3 até N, onde a 1 é o mínimo, o N é o máximo. A gente pode definir também como é, a diferença, né, modular aqui do mínimo e o máximo dividido por 2 como ponto médio. O ponto médio também é usado como uma medida de centralidade, tá? Mas não muito.
Então, os quartis, eles fazem isso daqui. Deixa eu colocar assim para vocês conseguirem ver melhor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, é, os meus dados eles estão distribuídos aqui nessa linha, tá? Nessa reta. É, então, aqui eu tenho o menor valor que é o mínimo, o maior valor que é o máximo. E os quartis são exatamente esses pontos aqui que separam os dados é, em quatro partes iguais, tá? A quantidade de objetos aqui é igual, tá? Então, como eu estou dividindo em quatro partes, significa que nessa primeira parte aqui, entre o mínimo e o que a gente chama de primeiro quartil, eu tenho 25% das observações aqui. Entre o primeiro quartil e a mediana, eu tenho mais 25% das observações. Da mediana até o terceiro quartil, eu tenho mais 25% das observações. E do terceiro quartil até o máximo, eu tenho mais 25% das observações, totalizando 100%. Tá? Então, as medidas que a gente obtém para obter os quartis, que são chamadas de separatrizes, tá? É o primeiro quartil. Ele é definido como todos os valores abaixo dele. Eu tenho os valores que estão abaixo deles representam 25% das observações e os valores que são maiores do que eles representam 75% das observações. Tá? O segundo quartil é exatamente a mediana, tá? Que ele divide os dados ao meio, ou seja, 50% abaixo dele, 50% acima dele. O terceiro quartil, que a gente representa por Q3, o primeiro quartil representa por Q1, o terceiro quartil por Q3, tá? No terceiro quartil eu já tenho 75% das observações inferiores a ele e eu tenho 25% das restantes superiores a ele. Então essa é basicamente a definição de cada um dessas separatrizes, né? Primeiro quartil, segundo quartil a mediana e o terceiro quartil. Bom, como é que a gente analisa agora? Com as separatrizes fica muito mais fácil a gente identificar aqueles comportamentos, né? Mas também é uma análise bem mais complexa, tá? Então, quando eu tenho a diferença modular entre o primeiro quartil e a mediana, isso daqui é um valor próximo do terceiro quartil para a mediana, ou seja, essa distância entre os quartis e as medianas, quando eles são próximos, eu tenho indícios de que os dados são simétricos, tá? Mas eu não consigo inferir ainda sobre outliers ou grupos, tá bom? Provavelmente, nesse caso a gente só consegue identificar se os dados são simétricos ou não, tá? A gente não consegue afirmar nada por enquanto em relação a outliers e grupos, não. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha média 60, minha mediana 59. Eu já sei que a minha média é maior do que a minha mediana. É, então quer dizer que eu vou ter assimetria à direita, eu vou ter outlier, vou ter grupo, tá? E aí a gente chega e vai analisar a variância. Variância 48, coeficiente de variação 11. Coeficiente de variação pequeno, então a variabilidade não é muito grande, tá? Mas quando eu olho aqui para o primeiro quartil, que é 54, que é representado por essa linha amarela aqui, e o terceiro quartil, que é 65,33, que está representado por essa outra linha amarela aqui. Uh, a minha mediana é essa linha vermelha aqui. Tá?
Significa que aqui eu tenho 25% dos dados, aqui eu tenho mais 25, mais 25 e mais 25, totalizando 100%. Quando a gente olha então a diferença da distância entre o primeiro quartil para a mediana e do terceiro quartil para a mediana, a gente vê que são valores aproximados. Então esses dados eles são simétricos, tá? Aí eu já consigo realmente identificar simetria. Quando essas coisas, quando esses indicadores dessas distâncias aqui são valores próximos, aí sim eu posso dizer que os dados são simétricos, tá? É, mas ainda eu não consigo identificar outliers ou grupo. Por exemplo, aqui eu tenho provavelmente uma simetria não, tenho valores mais extremos, né? Porque a, a massa de dados está para cá. Deixa eu ver. Essa aqui eu tenho 50% dos dados. Nesse caso aqui, sim. Eu acho que isso daqui são possíveis valores extremos, tá? Tá. Agora eu tenho outra análise. Quando eu tenho aquelas distâncias entre os quartis em relação à mediana, valores aproximados, mas, por exemplo, a distância do mínimo para o primeiro quartil é um valor muito maior do que a distância do máximo para o terceiro quartil, os dados são simétricos, tá? Porém, há indícios de valores extremos no lado inferior, por exemplo. É, eu tenho aqui os quartis, as distâncias entre os quartis não muito grande, tá? Mas eu vejo aqui que a diferença entre o mínimo e o primeiro quartil é muito grande, ó, é 46. E do terceiro quartil para o máximo é 6, tá? O que que significa isso? A gente sabe que entre o mínimo e o primeiro quartil tem 25% de observações. Essa distância, essa diferença modular aqui é uma espécie de amplitude, né? Uma amplitude do mínimo para o primeiro quartil. Então a gente olha aqui, essa amplitude está muito grande, certo? Está 46. Se a gente olhar para o lado direito da mediana, e ver que essa amplitude do máximo até o terceiro quartil, que é essa região aqui, ela é um valor bem pequeno em relação ao outro, então significa que os dados eles estão com algum problema, tá? Para o lado esquerdo. Então, nesse caso, provavelmente que exista outliers. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, de fato fica mais evidente isso, né? Que realmente a gente tem outliers, tá? É, eu consigo fazer essa detecção usando os quantis, porque assim como a mediana, esses, esses quartis, o primeiro quartil e o terceiro quartil, eles não são sensíveis a valores extremos, né, tá? Eles são medidas robustas. Então, por isso que eu consigo analisá-los e chegar a esse tipo de conclusão. Bom, agora eu tenho ainda, né, a distância entre os quartis e a mediana são valores aproximados, mas agora a amplitude ali entre o mínimo e o primeiro quartil é bem menor do que a amplitude do máximo e o terceiro quartil. Ou seja, o máximo está muito distante do terceiro quartil em relação ao mínimo do primeiro, que é essa situação aqui, ó. O mínimo para o primeiro quartil não está muito distante em relação ao máximo
estar distante do terceiro quartil, ou seja, está muito distante. Então, provavelmente aqui eu tenho esses outliers, né, valores extremos, no lado superior da mediana. Tá? Percebam que essas distâncias até que estão aproximadas, tá? Então, esses dados provavelmente são simétricos. Tem um coeficiente de variação muito baixo, indicando uma homogeneidade aqui nos dados. Tá? A média mediana é até engraçado aqui, porque se você olhar a média, ela está inferior à mediana, mesmo eu tendo um outlier. Né? Ou seja, se a gente olhasse só média e mediana, a gente ia achar que haveria assimetria à esquerda, outlier à esquerda, não, mas na verdade está à direita. Bom, agora voltando para a análise dos quartis em relação à mediana, tá? Para a gente identificar a assimetria. Então, quando eu tenho uma diferença entre o primeiro quartil e a mediana muito maior do que a diferença do terceiro quartil para a mediana, a gente diz que os dados são possivelmente simétricos à direita, tá? Ou assimétricos positivos. Como a gente pode ver aqui, ó. Essa distância do terceiro quartil para a mediana é 8,43. E a distância do primeiro quartil para a mediana é 3,8. Então, esse valor aqui é muito maior do que essa outra distância. Então, eu tenho aqui dados assimétricos à direita, tá? Ou positivos. Além disso, além dessa assimetria, se a gente olhar para o gráfico, né, a gente consegue ver que existe outliers, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a distância do mínimo para o primeiro quartil tá 2,13, tá? E a do máximo para o terceiro quartil tá a amplitude é 40. Então, é, fica muito evidente que eu tenho outliers aqui. E o meu coeficiente de variação está alto, tá? Isso eu ainda não tinha olhado. O coeficiente está alto, então tem uma alta variabilidade. A minha média é muito maior do que a mediana, então tá claro aqui que existe uma diferença significativa entre essas medidas e a gente chega a essa conclusão, né, que os dados são assimétricos à direita com presença de valores extremos. Agora, quando ocorre o contrário, ou seja, tá certo isso daqui? Isso aqui tá errado, tá? Uma errata aqui, tá? Anotem isso daí, por favor. É, essa diferença entre Q1 e a mediana, ela é muito menor, ou seja, menor, que a diferença modular entre Q3 e a mediana, tá? Aí sim, eles são assimétricos à direita. Aqui também está errado. É, essa diferença entre o Q1 e a mediana em módulo tem que ser muito maior, tá? Então maior, consertem aí. É, que o Q3 menos a mediana em módulo. Aí sim os dados são assimétricos à esquerda, tá bom? Então anotem esse erro que tem aqui nos slides. Então vamos lá, por exemplo. Eu tenho uma média e uma mediana aqui é, diferentes, tá? A minha média é menor do que a mediana. Então tenho alguma coisa para o lado esquerdo, outlier, assimetria. A, a variância é 2 e o coeficiente de variação é 91, então tem uma alta variabilidade. Tá? A distância do Q1 para mediana é 0,89 e da terceiro quartil para mediana
0,57. Então eu tenho aqui que essa distância é bem maior, tá? Mas a gente pode ver aqui no gráfico, né? Esse daqui é o meu primeiro quartil. A distância dele para a mediana aqui em vermelho é bem maior do que a distância da mediana para o terceiro quartil. Então esses dados são assimétricos à esquerda, tá? Tá. Esse sexto ponto aqui é para a gente identificar grupos. Mas isso a gente só vai conseguir detectar se os meus dados forem divididos em dois grupos, tá? E eles tiverem forem grupos bem separados, tá? E a gente consegue identificar através dessa seguinte regra. É, Quando os dados são aparentemente simétricos, é, mas eu tenho que a distância entre o mínimo e o primeiro quartil é bem menor do que a distância do primeiro quartil para a mediana, ou seja, o mínimo está aqui. Ele está mais próximo do primeiro quartil do que o primeiro quartil está da mediana, ou seja, essa distância aqui é muito maior do que essa para o mínimo, tá? E a distância entre o terceiro quartil e o máximo é muito menor do que a distância entre o terceiro quartil e a mediana. Ou seja, o máximo que está aqui está muito mais próximo do terceiro quartil do que a minha mediana está do terceiro quartil. Então, quando acontece isso, eu tenho esse indício de grupos, tá? Nesse caso, quando os grupos eles são muito bem, que a gente fala espacialmente separados, você consegue ver uma separação aqui, ó. Aqui eu não tenho um ponto nenhum, né? A gente consegue ver essas coisas bem separadas. A gente chama de espacialmente separados, tá? Isso é difícil identificar somente usando média e mediana, tá? Veja que o coeficiente de variação aqui deu uma coisa absurda, um valor muito alto. A gente olha aqui, ó, que a distância da média do primeiro quartil para a minha mediana, ou seja, essa distância aqui, é 22,37 e a distância do terceiro quartil, que é essa linha, para minha mediana, é 20,04. São diferentes, mas não tanto assim, tá? Pode, por conta da variância muito alta, a gente considera que isso daqui não é tão diferente assim, tá? Se a variância fosse menor, aí sim a gente considerava isso daqui bem diferente. Mas tá, a análise que a gente faz é aqui, ó. O mínimo, a distância do mínimo para o primeiro quartil é 6,34. Do primeiro quartil para a mediana, 22. Então isso daqui é muito menor do que essa outra distância. A distância do máximo para o terceiro quartil é 7,1. Do terceiro quartil para a mediana é 20,04. Então essa distância aqui é muito menor do que essa. Então quando existe né, essas informações das separatrizes, aí a gente pode chegar à conclusão que há indícios de grupos, tá? E aqui no gráfico a gente é, valida né, essa cultura. De fato, há de grupos, né? Há um comportamento de grupos nesses dados. Tá, aqui eu tenho alguns códigos no R, se vocês tiverem interesse, né, de implementar alguma coisa e ver como se calcula essas coisas no R, tá? A média a gente usa a função min, mediana median, variância var, desvio padrão SD. Não existe para o coeficiente de variação, então você tem que fazer uma divisão aqui de SD de x dividido por min de x. Aí você tem o coeficiente de variação, tá? Os quartis você usa a função quantile, aqui você põe os dados, tá, que você tem,
e aqui você diz o valor do quantil que você quer, tá? No caso, para o primeiro quartil é 0,25, quer dizer que tudo abaixo dele eu tenho 25% das observações. Ah, e o terceiro quartil eu coloco aqui 0,75, quer dizer que antes dele eu tenho 75% das observações. Isso daqui está relacionado ele está relacionado com probabilidade, tá? Uma vez que a gente estima, a gente pode estimar a probabilidade por meio da frequência, né, das observações. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesse gráfico, se eu disser qual é a probabilidade de eu ter pontos inferiores a meu primeiro quartil, é 25%, tá? Qual é a probabilidade de um ponto estar entre o meu primeiro quartil e o terceiro quartil? É 50%, porque eu tenho 25 aqui mais 25 aqui. Então, essa é a ideia também. É, não só da separação e das quantidades aqui, mas a gente pode entender isso como é, as primeiras ideias acerca de probabilidade, tá? Do comportamento probabilístico dos dados. Isso daqui eu já comentei com vocês na aula anterior. Tá, vamos ver esse exercício aqui. Uma linha de produção produz modems e verifica a potência do sinal emitido pelo equipamento, tá? Como é que a gente, como é o comportamento dos dados em torno das medidas de centralidade? A maioria das observações está acima dos limites de engenharia. Os processos de fabricação estão sob controle, ou seja, os equipamentos produzidos são homogêneos. Há um padrão aparente na discriminação de equipamentos bons ou ruins, tá? Então vamos aqui para os dados. Potência de sinal, a potência de sinal aqui desses dados, eles estão em decibéis, tá? Se eu não me engano, o limite para que um equipamento desse, é, o limite para potência do sinal desse tipo de equipamento para não gerar interferência eletromagnética em outros equipamentos, que é o que é o limite imposto pela Anatel, se eu não me engano, é 7, tá? 7 decibéis. 7 ou é 9, tá? Mas eu acho que é 7. E aí, é, tendo essas medidas, a gente consegue responder essas perguntas? Vamos ver. Como é o comportamento dos dados em torno da medida de centralidade? Então, a gente olha aqui a média e mediana, são até que valores próximos, tá? Mas a média é bem inferior à mediana. Quer dizer, a média é inferior à mediana. Como é que eu sei se elas são de fato diferentes? A gente olha aqui para o coeficiente de variação. Coeficiente de variação pequeno, tá? 17%. Então significa que de fato eu posso considerar isso daqui uma diferença significativa. Então a gente diz que a média de fato ela é menor do que a mediana. Isso significa que eu posso ter uma simetria à esquerda, outliers à esquerda, tá? Então, esse seria o comportamento, né, dos dados em torno da centralidade. Uma possível assimetria à esquerda, ou outliers. A, a maioria das observações está acima dos limites de engenharia. Bom, se a gente considerar 7 como sendo esse limite, né, imposto para que não venha ali gerar interferência eletromagnética, a gente já vê aqui pela mediana que mais de 50%, mais de 50%. Não, se a mediana é 7,58, é,
mais de 50% da, da mediana. Quer dizer, mais de 50% dos dados podem estar acima do limite de engenharia, né? Eu sei que 50% a minha mediana me garante que estão acima, né, do limite permitido. Mas como a mediana é 7,78, ainda pode existir observações entre 7 e 7,78, tá? Então por isso que eu estou dizendo, pode ser mais de 50%, porque a- acima da mediana eu já sei que tem 50%, mas ainda pode ocorrer entre 7 e 7,78, que está ali na região entre o primeiro quartil e a mediana, tá? Então, a, a resposta disso daqui é eu tenho mais de 50%, pode ser que eu tenha mais de 50% das observações, ou seja, dos equipamentos fora de controle. Não estão, quer dizer, eles não estão dentro do limite aceitável, tá? Controle é outra coisa. Controle vem aqui, ó. O processo de fabricação está sob controle, ou seja, os equipamentos são produzidos homogêneos, aí sim. A gente olha que a variância é pequena, tá? O coeficiente de variação aqui é 17%. Então, assim, o processo de fabricação está controlado, tá? Ou seja, as observações que estão sendo produzidas são homogêneas. Mas o processo está sob controle não significa que ele esteja tudo bem com ele. Ele pode estar aqui, ó. Como ele está. É o que está acontecendo aqui, ó. A maioria está acima do limite de limite de aceitação do produto, tá? Quando ocorre é, essa situação onde os dados estão sob controle, mas eles estão dentro de uma região que para aquela característica não é interessante, a gente chama isso de viés, tá? Então eles estão com um viés na média dessa potência, que está fazendo com que eles saiam muito, né, dos limites de engenharia. Mas mesmo assim o processo produtivo está controlado, tá? Ele está produzindo equipamentos homogêneos, mas equipamentos homogêneos com problemas, tá? Há um padrão aparente na discriminação de equipamentos bons e ruins. Uh, Isso seria a gente identificar se existe possibilidade de grupos nesse dados, né? Então vamos olhar aqui. Uh, Primeiro quartil e a mediana 0,66. Terceiro quartil para a mediana 0,43. Então isso daqui já é maior, tá? Talvez não muito maior, mas tem uma diferença aqui. Uh, então isso significa que eu tenho uma assimetria à esquerda, ou. Eu tenho uma assimetria à esquerda, tá? Agora vamos olhar se possivelmente existe outliers ou grupo. Para a gente ver, detectar outlier, basta a gente ver se essa distância do mínimo para o primeiro quartil é muito grande em relação a essa outra distância. E de fato é, ó, 5,30 é muito maior do que 0,6. Então, além da simetria, a simetria eu identifico comparando essas duas medidas, e outliers eu comparo aqui, ó, mínimo, distância do mínimo primeiro quartil para mediana. Tá? Isso é outliers no lado esquerdo. Tá? É, Agora, detectar outliers no lado direito. É, a distância do máximo para o terceiro quartil é 1,18 e a do terceiro quartil para a mediana é 0,43. Então, essa distância aqui é muito maior, né, do que essa daqui. Então, provável, é, é bem provável que eu tenha valores extremos aqui também, tá? Então, o que eu tenho? Uma simetria à esquerda, tenho valores extremos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
Agora, se a gente olhar para a detecção de grupos, usando aquela regra, né, que é, essas distâncias aqui têm que ser mais próximas do que essa distância, aí não, tá? A gente não consegue detectar isso. É, por justamente o quartil estar muito mais próximo da mediana do que do mínimo, tá? A mesma coisa o terceiro quartil. Ele está muito mais próximo da mediana do que o máximo. Então, dentro desse cenário, a gente supõe que não exista grupos. Se não existe grupos, então a gente não tem aqui um comportamento aparente onde possa discriminar equipamentos bons e ruins, tá? Então, a aplicação aqui dessa análise serve tanto para a gente detectar o tipo de comportamento que existem nos dados e serve também para a gente verificar se existe a característica, né, nos dados de grupos, e isso daí vai me servir, por exemplo, num, é, num trabalho de machine learning, por exemplo. Se eu quisesse aqui, com base na potência, discriminar equipamentos bons ou ruins, eu não tenho, né, uma evidência muito clara. É claro que existe um limite de engenharia, né, para isso, então a gente discrimina sendo abaixo de 7 está ok, acima de 7 não está ok, tá? É, apesar de que também não, a potência não pode ser muito baixa, né? Então não é só usar o limite imposto pela Anatel. Porque o limite da Anatel aqui é para. Ela não quer que cause interferência eletromagnética, né? Mas se a potência do bicho, do equipamento tá baixa ou não, ah, é, aí não tem nada a ver com as normas da Anatel, tá? Isso tem a ver com o funcionamento do equipamento, tá? Se ele está emitindo um sinal de Wi-Fi baixo, então a rede é comprometida, o alcance desse sinal não é tão bom, tá? Então aí já não é um problema é, ligado às questões da Anatel em si, mas é um problema do equipamento mesmo. Ele não vai ter o funcionamento adequado, tá? É, então, a ideia de ser bom com equipamento bons ou ruins é exatamente isso. Eles têm que tanto atender a exigência da Anatel quanto desempenhar a função dele corretamente. É isso? Isso. Então, aqui a gente fecha as medidas é, de dispersão que nós vimos. A gente fecha todas as medidas, né, de resumo que nós temos. Medida de centralidade, dispersão e posição. Tá? Na próxima aula a gente começa a debater sobre a análise gráfica.